Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé para a gente ler aqui uma passagem. Quero agradecer a oportunidade de estar morrendo de medo. Quer ficar com medo, é só subir aqui, viu, gente? A gente tem esse temor do Senhor, né? Para que Deus, a gente não fale bobagens, né? Para a casa do Senhor. Que Deus esteja nos abençoando essa noite. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, que é o momento da tua palavra. Pai, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, graça e misericórdia sobre a minha vida nesse momento. Que seja a tua palavra, não a minha, Senhor. Que o teu Espírito nos use e que essa palavra, Senhor, não entre no ouvido e saia no outro, mas que ela entre e ache guarida no nosso coração, que haja transformação na nossa vida e que a gente não saia daqui, Pai, sem um ponto de transformação na nossa vida. É isso que nós te pedimos, ó Pai, um coração fértil, Pai, para receber essa semente da tua palavra na nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar? Irmãos, né, a proposta do pastor Flávio por esses dias é estar meditando, né, no livro de Atos, e alguém muito acertadamente falou, né, que se fosse nomear o livro de Atos, ele colocaria Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, por quê? Porque a igreja está, né, obrando, né, a obra de Deus pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus está usando, né, a sua igreja como instrumento. A igreja é instrumento nas mãos de Deus aqui nesse período. Nós vemos aqui, né, em Atos, nós vemos lá nos evangelhos, né, Deus chamando homens pescadores, homens simples, para serem seus discípulos. As pessoas vão deixando lá os seus barcos, as suas redes, né? E vão ser futuramente apóstolos do Senhor. E o livro de Atos, ele fala de como que Deus, né, capacita eles pelo Espírito, lembrando que esses homens andaram com Cristo durante 3 anos, esses homens receberam, né, a primeira mão os valores do reino de Deus, porque Cristo, né, ele viveu esses valores, ele praticou esses valores, ele é esses valores do reino de Deus para a nossa vida. Quando nós queremos saber, nós olhamos para ele. Quando você quer saber como você agiria, você ora para Cristo e você fica sabendo. Então, o Senhor capacita esses seus servos aqui em Atos, enche eles, né, do seu espírito, e uma das coisas que até o pastor Flavinho, né, falou muito na última palavra dele na quinta-feira, falando de como a igreja vivia, como que era, né, a caminhada dos filhos de Deus. O Espírito Santo estava dentro deles, eles estavam totalmente entregues ao Senhor e eles estavam unidos. Lá no capítulo 2, no versículo 42, olha como é que esses irmãos andavam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Havia temor. Muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Como nosso irmão falou aqui a respeito das dádivas, né? Vendiam as suas propriedades, distribuíam os produtos entre eles, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam
unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia que iam sendo salvos. Era essa vida de uma igreja plena, uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Apesar de Jesus não estar fisicamente presente ali, ele está espiritualmente, né? Operando, fazendo através dos apóstolos. Aqui a gente já pode perguntar, né? O Espírito Santo está operando através de nós? O que o Espírito Santo está fazendo através, né, das nossas vidas? Então, se nós formos aqui relembrar o que nós lemos aqui no capítulo 3, é um momento assim que acontecia diariamente, né? Eles chegam ali no Monte Moriá, né? Às 3 horas da tarde, né? Pedro e João, eles se dirigem ao templo, e eles estão num momento comum para aquelas pessoas. Ali em Israel já se praticava isso, nós vemos até lá nas passagens de Daniel, que Daniel orava 3 vezes por dia, nós temos em Salmos também falando a respeito disso. Era um costume de ter uma oração pela manhã, uma oração à tarde e uma oração no final da tarde. Isso acontecia todos os dias ali no Monte Moriá. O que é bom a gente fazer com a palavra de Deus? É bom a gente ir lá para o local, a gente começar a imaginar, né, a cena, o que estava acontecendo no momento. Então, o que esses 2 discípulos de Jesus, Pedro e João, veem? Eles vêm todos ali, né? Então, ali é um momento de sacrifício, eles estão sentindo o cheiro, né, do sacrifício que estão sendo feito ali no templo, eles estão vendo aquela movimentação de pessoas, tudo que está acontecendo ali, era cotidianamente aquilo acontecia. E esse homem foi colocado ali à frente da Porta Formosa para pedir, né, para receber dádivas, receber esmolas. E é muito interessante, a gente às vezes não pensa nisso, mas é interessante que ele vai para aquele local na oração das 3 horas da tarde. Essa oração ela tem um nome já desde aquela época, que é Minhá, que chama, né? Minhá é oferta, é dádiva, é tributo. Então, é muito sugestivo, né? Eu não vou nem na oração da manhã e nem no final da tarde, eu vou na oração onde as pessoas vão ofertar, onde as pessoas vão, né, demonstrar, né, lealdade a Deus, onde as pessoas vão fazer o bem, onde as pessoas muitas das vezes até querem serem vistas fazendo bem. Então, esse é o melhor momento para eu poder esmolar ali no templo. Então, ele vai para aquele momento ali. E ele vive, parece uma coisa pequena, mas esse homem ele está ali naquele lugar, sempre sendo levado ali. A Bíblia fala que há mais de 40 anos ele pedindo esmolas naquele lugar. Ele frente à porta chamada Formosa, mendigando todo esse tempo. Ele não podia adentrar o templo por causa dos seus problemas físicos, correto? Então ele está à porta do templo, sacrifício sendo feito, lá supostamente a presença, todas as coisas, né, religiosas que aconteciam lá dentro, ele não podia fazer parte, ele ficava à porta, ou seja, 40 anos, muitas das vezes recebendo coisas materiais, mas ele não podia desfrutar da presença de Deus ali dentro do templo. Ele ficou à porta por mais de 40 anos. Isso leva a gente a refletir uma coisa interessante, né? Que muitas das vezes as pessoas estão à porta das catedrais, às portas dos grandes templos suntuosos hoje, muitas das vezes, se trabalha muito suntuosidade de templo, mas as pessoas muitas das vezes não estão diante da presença, às vezes até dentro das catedrais. Ele está dentro da catedral, mas está do lado de fora da presença. Ele não usufrui da presença de Deus, né, na sua vida. Então, isso tem que mexer conosco. O capítulo 3 de Atos dos Apóstolos tem que mexer conosco. Eu costumo dizer que a história de Israel é a nossa história. Em Cristo, nós atravessamos o Mar Vermelho, porque o Egito representa o mundo, o Mar Vermelho representa o batismo, o deserto representa o cuidado de Deus. Nós temos isso? Temos. Nós saímos do Egito quando nós encontramos com o Senhor, nós fomos batizados,
nós recebemos o cuidado no deserto, estamos numa caminhada para essa Canaã. Estamos em Canaã, que é como uma terra prometida para nós hoje, mas nós estaremos realmente tomando parte exclusiva e eterna do reino de Deus na nossa vida. Então, nós estamos no processo, né? Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Um dia o pecado não vai habitar mais o nosso corpo, porque nós teremos o corpo glorificado. Então, nós temos que lembrar que isso foi feito por nós. Essa história fala de nós. Essa seiva que a palavra de Deus fala lá em Romanos 11, essa seiva da oliveira, é isso tudo, essa história, toda essa obra que Deus fez da história, pertence a nós em Cristo. Então, nós podemos dizer que isso aqui, de capítulo 3 de Atos, também é para nós. Nós podemos ser uma igreja unida, generosa, abençoada e abençoadora, tanto quanto a igreja do capítulo 3 de Atos. Essa história é nossa, nós precisamos tomar posse, porque o Cristo dessa história é o mesmo Cristo de hoje para nós. Então, nós podemos tomar posse dessa história que o Senhor quer fazer através da nossa vida. E esse homem vem, né, esse homem que está ali, né, diante da porta formosa, quando ele vê Pedro, versículo 3, eles estão vendo que Pedro e João vão entrar no templo, e ele pede que eles dêem uma esmola para ele. E Pedro fita os olhos nele, né? E ele fala, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante. Ou seja, Pedro não tem algo, né? Não tem ouro, não tem prata, não tem algo visível, vamos dizer assim, à sua mão. Ele não tinha nada à mão. Mas Pedro dá o que ele tem de mais precioso. O que ele dá para ele? Cristo. É isso? Ele dá para ele Cristo. Aquele homem que muitas das vezes foi visto como, né, um problemático, porque Jesus foi visto assim, né? O judeu complicado, vamos dizer assim. Muitas pessoas encontraram em Cristo motivo de escândalo. Muita gente encontrou em Cristo motivo de escândalo. Mas Cristo é aquele que era amado pela multidão, desprezado por essa rede de liderança religiosa, vamos dizer assim, mas ele também era amado pelas crianças. Ele é aquele, né, que chamava a criança delas, né, é o reino de Deus. E ele, né, ao ponto mais profundo da pessoa de Cristo foi o seu amor pelas nossas vidas, o seu amor pelas vidas daquelas pessoas. Que ele foi ao ponto de entregar tudo o que ele era na cruz do Calvário. O Filho de Deus morreu na cruz do Calvário. Apesar de ser estou preso para alguns, mas para muitos que o conheceram e tocaram nele, foi meio de salvação, de cura, é isso, de ressurreição, ressuscitou mortos, né, fez paralíticos andar, fez cegos verem. Então, para muitos que foram tocados por Jesus, Jesus vem a ser tudo na vida deles. E é isso que Pedro e João está, entre aspas, devolvendo. Aquilo que ele recebeu, ele está dando. Aquilo que nós costumamos falar, né? Aquele que recebe a Cristo, aquele que entende os valores do reino de Deus, ele se vê, eu vi esse comentário uma vez, eu achei interessante. Ele se vê como um mendigo que encontrou uma mesa farta de pão, de iguarias, do que tem de melhor para ser servido para alguém. Ele que não merecia, ele não podia pagar por isso. Ele encontrou e ele ficou sabendo que isso era de graça. Ele vai em busca de outros mendigos que também precisam, que estão com fome, que precisam dessa comida. Quem encontrou Cristo, ele se vê assim. Nós não merecemos, nós não tínhamos obras, nada que pudesse nos levar à salvação, nada que nos pudesse levar a Deus, mas um dia a graça de Deus nos encontrou. Amém? A nossa mínima obrigação é chamar outros para essa mesa, chamar outros para esse que é tudo para nós. Se nós entendermos o que foi feito por nós, nós vamos fazer igual os discípulos fizeram. Eles entenderam perfeitamente. Quando Jesus chamou eles lá atrás, no barco, vem ser pescador de homens, eles largaram tudo e foram seguir a Cristo. Caminhou, entendeu o que foi feito por eles, caminhou junto com ele, viu toda a sua obra,
viu ele glorificado, recebeu o Espírito. Aí você pensa assim, poxa, mas tudo isso também nos foi dado. A palavra de Deus foi nos dada, o Espírito de Deus foi nos dado. Amém? Então, o mínimo nosso é sentir devedor, vamos dizer assim, e buscar outros para estarem também conosco. O milagre não está lá no lugar, né? Ele não está na religião, ele não está na tradição, igual muitos pensavam na época. Estão ali diante de tudo aquilo que está acontecendo ali no Monte Moriá, ali diante do templo, mas nada daquilo mudou a vida daquele homem que estava à porta formosa. Estava diante da porta formosa, e nada de formoso aconteceu com ele por mais de 40 anos. Mas quando ele encontra Cristo, a vida dele muda totalmente. A vida daquele homem mudou totalmente. Ou seja, não foi a religião, não foi a tradição. Nós podemos criar tradições aqui lindas, nós podemos fazer cultos maravilhosos, nós podemos, colocar um templo bem suntuoso nessa cidade, mas se Cristo não estiver, não tem valor algum. Se a porta não estiver aberta, não tem valor algum. Se não tiver a presença de Deus, não tem valor algum, porque as pessoas vão estar à porta, mas não vão experimentar a presença de Deus, porque a presença de Deus não vai estar lá dentro. E uma coisa interessante que acontece, lá no versículo 5 diz assim: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Nazareno, levante-se e ande. Versículo 7 diz assim: e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Você já pensou o que é esse pegar a mão? Quando Pedro pega a mão daquele homem e ele se põe de pé, é uma coisa interessante que a gente precisa refletir sobre isso. É a mistura de uma ação divina e humana. Deus está curando, mas Ele quer a sua mão. Ele quer usar você. Deus podia, Ele simplesmente falar: levanta aí, sai andando, não é isso? Podia falar: levanta aí, sai andando. Mas Deus quer ser participativo conosco. Ele quer que a gente esteja sendo esse canal de bênção. Eu sempre falo assim, Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Quando Cristo quer abraçar, são os seus braços. Quando Cristo quer abençoar uma família com a cesta básica, não vai cair uma cesta básica na cabeça dele, do céu. Somos nós que vamos dar essa cesta básica. Somos nós que vamos fazer o convite. Somos nós que vamos abrir a palavra de Deus e falar sobre a graça de Deus. Somos nós que vamos viver a graça de Deus. Somos nós que vamos viver Cristo para essas pessoas. As pessoas vão olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. Nós, isso é pegar na mão. É isso, ser unido em Cristo, nós unidos em Cristo e por Cristo. Porque Cristo não vai descer para fazer. Ele já fez, a obra dele já foi completada na cruz do Calvário. O que falta para Cristo é ele retornar. É isso? Ele retornar para buscar os seus. É isso que falta. E o seu reino está em plenitude. Mas a obra dele de salvação, de tudo que ele tinha que fazer como homem, ele já fez. Morreu, ressuscitou, está na glória e aguarda para a sua vinda. Agora nós somos o seu corpo. As pernas que vão caminhar são as nossas. O evangelho vai aonde nós formos. A palavra vai ser dita por nós. Então nós temos que abrir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para que nós possamos levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Então nós precisamos ser como aqueles dois, pegar pela mão. O Senhor quer trabalhar junto conosco. Lá 2 Coríntios 6,10, não precisa abrir não, fala assim: como pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, eu não tenho que me preocupar com aparência, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Quando Deus quer fazer, quanto custou? Quanto custou a saída do Egito? Quanta propaganda na mídia precisou ser colocada? Quanta oferta precisou ser levantada para que Israel saísse do Egito?
para que o mar vermelho pudesse abrir. E uma coisa assim, Deus é interessante, né? Pega esse cajado que está na sua mão e levanta ele aí. Era só isso. O fato de levantar o cajado era o sinal, era a prova de fé. Quem faz a obra é Deus. Nós somos, no bom sentido, cúmplices. Nós somos aqueles que pegamos na mão, mas quem está curando é Deus. Que alegria que é, né, a gente poder ser o quê? Co-participante de Cristo, né, na sua obra. E qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado de eu e você ser co-participante de Cristo na sua obra? Vamos lá, versículo 8. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. O resultado de quando nós estendemos a mão e seguramos firme a mão do outro, é isso? O resultado disso é uma vida que se coloca de pé diante de Deus. Aí há salto de alegria. O que acontece com ele? Um homem que viveu a porta formosa, adentra o templo. É isso? Ele entra no templo, pulando, louvando a Deus. Um homem que não tinha o direito de entrar no templo. Ele entra pulando. Ele entra pulando e louvando a Deus devido àquilo tudo que aconteceu com ele. Agora ele está em direção à presença, ele já está com ele. Amém? Porque alguém estendeu a mão para ele. Há assombro, há admiração das outras pessoas por causa daquilo que aconteceu com ele. Ou seja, nada passou desapercebido. Você já parou para pensar que quando alguém tem um encontro com Cristo, não passa desapercebido das outras pessoas? Porque, como Paulo fala, né? Roubava, agora não rouba mais. Né? Se drogava, agora não droga mais. Batia na mulher, agora não bate mais. Era uma mulher, uma vida difícil, né? Dessa, né? Que a gente vê no mundo hoje, agora é uma nova criatura em Cristo. O mundo percebe. E aqui nós temos algo assim, de muito assim, maravilhoso, porque é alguém que estava há mais de 40 anos sem andar, né? De nascença. É algo assim muito à vista e momentâneo. E uma coisa que é muito interessante, olha aqui no versículo 11 do capítulo 3. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, porque ele estava de pé agora, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, né? Começou a falar com o povo. O que Pedro faz? Está todo mundo maravilhado, vendo aquilo que acontecia, tudo aquilo. O que esses dois discípulos de Jesus falam? Eles migram a atenção daquelas pessoas para Jesus. Está vendo o que aconteceu aqui? Não fomos nós, foi ele. Ele tem abre para os dois uma janela de oportunidade para testemunhar de quem é esse Cristo. Ele usa isso, né? Ele fala, né? Ele traz algumas acusações. A primeira janela que ele faz é uma janela de acusação. Vocês, né, que rejeitaram esse Cristo, né, que foi enviado para vocês, que foi profetizado pelos profetas no passado, é esse Cristo aí, é esse aí que fez esse homem ficar de pé, é esse Cristo. Ele explica, né, ele torna claro para eles de onde vinha esse poder. É até interessante que ele fala assim, lá no versículo 12 ao 15, no versículo 13, ele fala assim, versículo 12, para não perder o costume aqui do pastor Flavinho. Quando Pedro viu isso, dirigiu seu povo dizendo, israelitas, interessante, israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar?
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus. Isso aqui pode parecer uma coisa simples, não pode? Mas nesse momento da oração da Minhá, que é a oração da oferta, da misericórdia, vamos dizer assim, a oferta de misericórdia, isso era uma coisa corriqueira, era uma oração que sempre era feita dessa forma. Louvado seja Deus, louvado sejas tu, Senhor, Deus nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eles falavam sempre essa oração. É a primeira coisa, né? Louvado seja Deus de Abraão, era a frase feita, a frase pronta da oração. Ele repete a mesma entrada da oração, vamos dizer assim, né? Esse Deus, o Deus de Abraão, que vocês dizem ser o Deus, vocês acabaram de orar isso. Sabe esse Deus que vocês falaram? Esse Deus, né, glorificou a Cristo. Esse Deus, né, ressuscitou a esse Cristo. Ele aproveita isso, ele fala, ele vai fundo naquilo que a palavra de Deus fala, que os profetas falam a respeito de Cristo, do que eles fizeram também com Cristo, ali naquele, né, levando Cristo, né, a cruz, mas ele também traz aqui uma palavra de arrependimento, ele fala de promessas de bênçãos para aqueles que recebem a Cristo, ele fala de julgamento lá no versículo 23, e ele fala da promessa feita a Abraão. Ele tem um momento, uma janela aberta para ele dar toda a explicação. Por quê? Porque eles estavam andando, eles estavam num dia simples para eles, num dia comum, estamos aqui no templo, e alguém pede esmola. É um momento dele aproveitar a oportunidade e ser parceiro de Cristo, e ser parceiro do reino. Olha quanta coisa acontece. Aquele homem levanta, admiração, poderia ser um momento de, agora nós vamos, né? A gente vê por aí, vamos ganhar um dinheirinho em cima da cura. Não. O que acontece é que quando ele é curado, eles se levantam, passam, migram toda a glória para Cristo. A janela se abre. Qual que é o resultado dessa janela aberta que o irmão leu aqui hoje, aqui? Lá no versículo 4 do capítulo 4. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000 pessoas. Porque alguém decidiu ser parceiro de Cristo. Então, janela abriu para ele. Janelas se abrem para nós. Se você está na fila do banco, se você está na fila do hospital, às vezes está demorando, seja bênção. Eu quero até dar um testemunho negativo meu. Testemunho que é confessar um pecado. Já confessei para um monte de gente, mas eu vou confessar para vocês. Uma vez eu estava no hospital lá em Belo Horizonte, como é que chama que é o hospital lá mesmo? Belcor, esperando o Mateus, numa das idas minhas, né? Das várias idas minhas para Belo Horizonte. E eu estava assim, com pressa, né? Porque a gente arrumou uma ambulância para levar a gente e voltar. Isso aqui não tinha, estava sem. Eu tinha que voltar no mesmo dia, que não tinha como ficar no hotel e tal, tinha que voltar no mesmo dia. E ele entrou, né, lá para fazer lá o exame, a lâmpada caiu, a energia caiu. Aí volta o Mateus. Depois a energia voltou, foi para o aparelho. 3 vezes, aí deu umas 3 vezes o tempo passando, e eu precisava voltar, né, na mesma ambulância. O tempo passando, aí a médica falou assim: olha, nós vamos tentar mais uma vez. Se a energia cair, vocês vão ter que vir amanhã. Não vai dar para fazer hoje. Eu falei: meu Cristo, como é que eu vou fazer? E eu estava pensando somente em mim, somente na minha situação. Deus não é o Deus que dirige a nossa vida? A gente muitas das vezes não sabe o que Deus está planejando. Então, nesse momento, né, ela acabou de falar isso para mim, que a minha pressão foi lá para, né, as cucuias, né, que eu falei assim: meu Deus, como é que eu vou ficar aqui até amanhã? Chega uma moça assim: vem conversar comigo. Ela começou a conversar, falar, abriu o coração, e eu estava assim, naquele espírito que não era o espírito de Deus. Falei: meu Deus, o que eu vou falar para essa mulher, meu Deus? Eu estou tão assim, que eu fiquei tão fora, que eu não conseguia aterrissar, né? Aí eu peguei e falei assim, né, eu estava com uma revista na mão, passei uma revista para ela, uma revista evangelística, e falei: Thelma, conversa com ela, que ela precisa de ouvir, né, alguma coisa de Deus. Conversa com a minha esposa aqui e tal, que a Thelma estava mais tranquila, né? Eu que estava apavorado ali.
Aí ela sentou, começou a conversar com a Thelma e tal, e eu fui gerenciar lá, né? Achando, né, que estava gerenciando. Aí acabou, a luz não caiu mais, né? O Matheus fez o exame e a moça conversou com ela. O que a moça falou para ela? Naquele dia, né, Thelma? Era o dia que ela ia suicidar, né? Ela não queria mais viver devido aos problemas dela, mas depois que ela encontrou com a Thelma, né, passou por mim, Deus não pôde me usar. É isso, eu não fui um canal de bênção exclusivamente naquela hora. Glória a Deus, a Thelma estava do meu lado, eu passei a bola para ela, né? E ela foi bênção na vida dessa moça. Então, muitas das vezes, é numa hora de tensão que Deus vai permitir que coisas aconteçam e você seja o canal de bênção, você seja o parceiro, você seja a mão estendida para aquela pessoa que está passando por uma situação difícil. É isso? Então, aqui, muitos judeus colocam a fé em Cristo. Muitos ouviram, chegando a quase 5.000, porque alguém se dispôs, alguém quis, alguém vestiu a camisa do reino. Isso, vestiu a camisa do reino e foi em frente. E o que acontece com eles por causa disso? Muitas vezes as pessoas pensam em recompensa, né? Oh, glória a Deus, Deus fez, eu orei, Deus curou. Ei, agora o meu nome, né? Vou ter galardão. A primeira coisa que acontece com eles, vão presos. Né? Vem as autoridades, no capítulo 4, né? Versículo 1, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo, né, e anunciando Jesus, a ressurreição dentre os mortos, prenderam João e recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Essa foi a recompensa dos homens. A recompensa de Deus, quase 5.000 pessoas receberam. Eles foram ameaçados, mas eles não desistiram. Eles foram ameaçados, mas eles decidiram obedecer a Deus, decidiram continuar. Mantiveram, né, para eles a janela aberta para falar. Inclusive, eles testemunharam e falaram mesmo diante das autoridades. E uma outra coisa que chama também muita nossa atenção nesse trecho aqui, capítulo 4, versículo 29 ao 31, que fala como estava a igreja por causa de estudo, porque Pedro foi usado, Deus abençoou, nota 10 para tudo que aconteceu ali, mas eles foram presos. Qual que é a postura da igreja? Qual que é a postura da igreja nesse momento? Versículo 29. Agora, Senhor, versículo 27. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios, gente de Israel, se juntaram contra o santo servo Jesus, né? A quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Enquanto essas coisas estão acontecendo, a igreja está orando. A gente vê umas orações até de vingança hoje, né? Pega ele, Jesus. Pega ele. O que eles estão orando? Olha só, olha lá. Olha as ameaças e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda a ousadia. Irmãos, se mandasse fechar essa porta aqui, fechar esse templo, dizer que não pode mais falar de Jesus, que está proibido pregar o evangelho, qual seria a nossa atitude? A gente continuaria com a ousadia, continuaria pregando e vivendo o evangelho, ou a gente ia fingir que era outra coisa? A gente ia fingir que, né, que nem crente é. Qual seria, né, o nosso posicionamento? Esse posicionamento de Pedro e João é o posicionamento correto. Amém? Deus quer esse tipo de igreja. É essa igreja que o Senhor quer. Igreja que no seu dia a dia, no seu cotidiano, aproveita as oportunidades para abrir janela. Aproveita a oportunidade para segurar a mão, para trazer cura, trazer libertação. É essa igreja que Deus quer. Mateus 28, que fala lá,
ide por todo mundo, né? Pregar ele versículo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele ide ali, irmãos, fala de condução, de transporte, de transferir, de persistir, ou seja, indo no dia a dia, enquanto você vive, enquanto você trabalha, enquanto você está caminhando nesse mundo, seja parceiro. Eu não tenho que esperar eu ser enviado pelo pastor Flavinho daqui para a África, daqui para a Coreia, sei lá para onde, para eu começar a pregar lá. Eu começo a viver essa vida aqui. É no seu Moriá, é na sua Porta Formosa. Vai ter portas formosas para nós dias e dias. Né? Qual porta formosa Deus está colocando diante de você, né? Colocando alguém necessitado, né, da graça de Deus diante da sua porta formosa. A gente foi salvo para quê? Para promover a salvação. A gente foi salvo para isso. A gente não foi salvo para, como muitos, ficarem só desfrutando da salvação, desfrutando das bênçãos. Pensa, é reino. O reino não está voltando. Esse reino não está sendo composto, não está sendo gerado. Através de quem? O Senhor Jesus não vai descer aqui para pregar o evangelho. O Espírito convence, mas a boca que fala é a nossa. É nós que pregamos, é nós que vivemos esse evangelho, vivemos essa vida. Né? A gente precisa fazer uma reflexão, né, na nossa vida. A gente precisa descobrir, né, o dom que Deus nos deu, para o que o Senhor nos chamou. Nem todos têm facilidade de falar, nem todos têm facilidade de chegar em algo. Eu confesso para vocês, eu tenho uma certa dificuldade em chegar em pessoas que eu não conheço. Não conheço, assim, eu fico meio acanhado, eu sou muito acanhado, gosto muito do meu cantinho, mas o Senhor nos chama para vencer, né, as nossas dificuldades. O Senhor deu dons a cada um de nós. Qual é o seu dom? A Bíblia fala, né, buscar os melhores dons, e esse buscar também é no sentido de encontrar que dom o Senhor te deu. Não existe natimorto no reino de Deus. Não existe. Não existe pessoa que nasceu para nada no reino de Deus. Eu me lembro da história de uma pessoa, se eu errar aqui, já faz muito tempo que a gente falou sobre isso, uma irmã que ela ficava na cadeira de roda e ela não tinha movimento nenhum, só um dedo na mão. Sabe o que ela fazia? Nesse movimento que ela conseguia fazer, ela batia a máquina de escrever com um dedo. E ela escrevia cartas para os missionários, com um dedo. Bater na máquina de escrever, treque, fazia, tec, fazia. E as pessoas foram abençoadas por aquela mulher que não tinha mobilidade praticamente, não tinha mobilidade alguma, tinha que ser carregada. Tudo as pessoas que tinham que fazer por ela. Que tipo de mobilidade a gente acha que tem? Por que a gente não pode ser mais usado do que a gente é? Será que a gente está entendendo, é isso, aquilo que Deus quer realmente fazer na nossa vida? A gente tem desenvolvido, né, esse dom que Deus deu para nós? Porque você e eu, nós recebemos um dom da parte de Deus e nós precisamos desenvolver isso. Basta a pergunta, como que eu tenho desenvolvido? Se eu souber essa resposta, aí eu sei que eu estou. Aí eu sei que eu estou realizando aquilo que para o que o Senhor me chamou, né? Então a gente precisa começar a se vir para a gente descobrir, né, aquilo que foi dado em Cristo para nós. Quando nós começamos a servir, quando nós interessamos, nós vamos até o nosso irmão, estamos diante da nossa congregação e vamos até o irmão para servir, é isso? Você começa a descobrir para o que o Senhor te chamou, no que, né, como que Ele capacitou você. Você para, pergunta que eu quero fazer para cada um de nós, você para agir quando você percebe que há algo que precisa ser feito? Você viu que há necessidade, você para realizar? Ou você simplesmente passa e alguém vai fazer isso? Alguém vai, né? Alguém vai lá, alguém vai lá pregar, alguém vai orar, alguém vai abençoar? Ou você para e abençoa? Ou você para e estende a mão? Pedro e João não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou.
Ele tinha. O que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Eles tinham e eles deram. A gente tem, nós temos e temos dado, temos contribuído, né, para o reino de Deus. Para onde que a nossa fé está levando a gente, irmãos? Para onde que a nossa fé está nos levando? Nós estamos a cada dia mais parecidos com Cristo? Eu ouvi de um irmão uma vez, eu achei interessante. Você está subindo ou descendo? Porque tem pessoas vivendo religião, mas não estão vivendo Cristo. Eu vou lá, eu gosto de ir lá, eu balanço lá minha mão, eu canto, etc., para me satisfazer. Às vezes até tem dia que olha assim, o louvor não foi muito legal, não. Tinha um careca barrigudo lá tocando violão, não gostei muito, não. Um hino velho, não é isso? Porque eu fui ver louvor, eu não fui adorar, eu não fui louvar o Senhor. Muitas das vezes as pessoas vivem isso, é isso, mas não vivem a Cristo. Ele não está realmente servindo. Quer dizer, aonde a nossa fé está levando a gente. Nós estamos cada dia mais parecido com Cristo ou estamos o mesmo de ontem? Porque se nós não estamos subindo, nós estamos descendo. Não existe uma posição em cima do muro com Jesus. Tipo assim, estou ali, não, irmão, está tudo bem. Eu não estou estendendo a mão para ninguém. É isso, eu não estou nem preocupado, entre aspas, com a porta formosa diante de mim. Mas está tudo bem, meu coração, eu estou em paz e tal, está tranquilo. Está mesmo. Porque ou eu estou subindo ou eu estou descendo. Ou eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo transformado à imagem de Cristo, ou eu estou regredindo. Não tem posição em cima do muro para nós. E muitas das vezes a gente coloca a culpa na nossa própria história. O pastor Reginaldo me xingou na igreja. Eu estava até indo bem, até eu conhecer o pastor Reginaldo. Aí eu vivi com ele, eu fiquei 5 anos convivendo com o pastor Reginaldo e o pastor não quer saber mais. Não dá mais. Não dá mais, porque eu fui ferido pelo pastor Reginaldo, eu fui ferido pela irmã Maria, eu fui ferido pelo irmão José. Irmãos, Deus permite muita coisa na nossa vida para nos ensinar. Se Deus quer ensinar perseverança para alguém, Ele vai dar algo difícil para ele realizar. Deus vai colocar coisas difíceis para ele poder ser perseverante. Não existe perseverança em momento fácil. Você não precisa. Você está deitado na rede, lá na na praia de Maragogi, com água de coco gelada, não é isso? Lá na rede. Você precisa de perseverança nisso para quê? Você não precisa. Você não precisa de perseverança, né? Mas se você está fazendo um tratamento de câncer, quimioterapia, ou se você está cuidando de uma mãe, de um pai doente, aí você precisa de perseverança. Porque muitas vezes não deu nem para ir no culto, não deu para encontrar com aquele irmão, mas deu para estender a mão diante da porta formosa da sua mãe, do seu pai. Amém? O Senhor ali, Ele permite aquilo porque Ele quer desenvolver a perseverança. Se Ele quer se a gente tem a necessidade de desenvolver perdão, Deus vai colocar pessoas pontiagudas. Aí eu falar daquelas pessoas que é igual porco espinho, cheio de espinho, você não consegue ficar perto. Ele vai botar uns 2 porco espinhos na sua vida para te ensinar perdão. É assim que Deus ensina, é academia espiritual. Para criar músculo tem que ter peso. Uma coisa está para a outra, não é isso? Peso para o músculo para o peso. Deus faz isso para a gente aprender. Não é que Deus traz coisas ruins porque Ele quer que a gente sofra. Ele aproveita as coisas difíceis para, não é isso? Nos fortalecer, para nos aperfeiçoar. E esses momentos difíceis evidenciam o nosso caráter. Evidencia o quanto nós temos de Cristo. Então, como está, não é isso? A nossa fé. Eu desisto, eu continuo. Deus quer continuar, né, a nos ensinar, a nos capacitar. Então a gente precisa reconhecer que a gente
não é nada, não tenho ouro, não tenho prata. É isso? Mas eu tenho Ele. Eu não tenho nada, mas tenho Ele. Não é isso? Ele sabe, não é isso? A Bíblia fala lá no Salmo 103, versículo 14, fala assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus colocou um negócio no meu coração, tempos, que eu ia compartilhar com os irmãos, simples coisa, né? E não teve oportunidade de eu falar isso para os irmãos, mas eu vou falar isso para você agora, né? Ele conhece a sua estrutura e sabe que você é pó. O que é pó? Nada. Bem simples, sobre, né? Já era. Sabe no que Deus é especialista? Deus é especialista em criar maravilhas do nada. Criar maravilhas do pó. Se você sabe, se você tem essa convicção de que você não é nada, que você é apenas pó, e Deus sabe que você é, saiba que Deus é especialista em criar coisas maravilhosas, né? Do nada. Haja luz, haja constelações, haja maravilhas através das suas mãos. Estende a mão e Deus vai levantar, porque quem levanta é Ele, né? Você dá a mão, você é coparticipante na obra de Cristo. Amém? Fique de pé. Deus te deu a palavra e o Espírito. O que Deus usou, quem ainda não veio aqui na escola dominical, mas quem veio já está afiado, Deus usou a palavra e o Espírito para criar. Haja. O Espírito estava ali, não existe? Pairava, estava ali. E Deus criou. Nós temos a palavra e o Espírito. Amém? Se tem coisas que não estão acontecendo, a gente precisa se perguntar. Não precisa? Porque nós temos a palavra e o Espírito. Deus deu e não deu por medida. Hein? Então as pessoas precisam ver Cristo, é isso? Em vez de uma simples organização, em vez de ver uma simples teu reino. Eles precisam ver Cristo no teu reino. Amém? Elas verão a Cristo, ouvirão a Cristo, virão a Cristo e serão tocadas por Ele. É isso? Através de mim e através de você. Porque na nossa vida a glória é dele. Amém? Na nossa vida a glória precisa ser de Deus. Nós tiramos atenções das curas, das maravilhas e mandamos a atenção para Cristo. Porque tudo provém dele. É ele que faz. Nós somos meros instrumentos nas mãos dele. Somos, amém? Somos instrumentos. Queremos ser, amém? Então Deus irá fazer através de nós. Porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, a sua palavra está aqui e o seu Espírito também. Amém? Pai Celeste, nós te agradecemos. Nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, eficaz, fiel e verdadeira. Pai, assim como essa palavra do Senhor criou o universo, criou todas as coisas, que coisas maravilhosas aconteçam através da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Que a nossa vida, o nosso caráter seja aperfeiçoado no Senhor, que as pessoas tenham vida transformadas porque viram o Cristo na nossa vida, porque viram o que o Senhor realizou e o que o Senhor realiza na nossa vida e através da nossa vida, Pai. Como Pedro e João, Pai, nós possamos não ficar meramente à porta formosa, mas que nós possamos, ó Pai, ir ao encontro do necessitado e mostrar para ele o que nós temos, o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos isso, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Só quero pegar aqui o microfone rapidinho. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar o culto então, estendo suas mãos, né? Glória a Deus por essa palavra, que Deus nos abençoe, nos direcione em nome de Jesus.
Pai, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor quer nos usar, o Senhor quer que nós sejamos uma igreja em movimento, que sejamos uma igreja que ame, Senhor Deus, o próximo, que ame o perdido, que ame uns aos outros. Por isso nos ensina, Senhor Deus, a viver dessa forma, cheio da graça, do poder e do favor do Senhor. Pai, nós oramos que possamos ser usados pelo Senhor. Nós não temos ouro, não temos prata, mas nós temos o Senhor, e o Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para curar. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o teu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe os irmãos e até quinta-feira que vem vai continuar.